Olá, eu sou Júlio Furtado, eu falo aqui do Rio de Janeiro, eu sou professor acima e além de qualquer coisa, professor há mais de 40 anos, com muita honra e muito orgulho ainda me mantenho em sala de aula de ensino fundamental e de ensino médio, já sou aposentado, né, enquanto professor também, né, já sou aposentado da universidade, onde atuei mais de 30 anos nos cursos de pedagogia, diversas licenciaturas, psicologia. Sou graduado em geografia, em pedagogia, em psicologia, e as minhas pós-graduações foram basicamente todas na área de educação. Sou mestre em educação pela Federal do Rio de Janeiro, sou doutor em ciências da educação, tenho vários livros escritos, vários artigos, e a minha caminhada é feita da tentativa, em primeiro lugar, da compreensão, né, desse ato complexo que é estar numa sala de aula e promover aprendizagens, e, em segundo lugar, da comunicação de tudo aquilo que consigo refletir, de tudo aquilo que consigo descobrir, pesquisar, com os meus colegas de sala de aula, com os meus colegas professores. E é por isso que estou aqui, hoje, em especial, para conversarmos um pouquinho sobre as aprendizagens que a escola precisa adquirir após esse período de pandemia que nós estamos vivendo, né? Eu falo aqui, gravando esse vídeo, né, essa palestra no dia 7 de janeiro de 2021, então eu falo num tempo em que temos aí 10 meses de pandemia, 10 meses de superação, 10 meses de convívio com essa situação angustiante que todos nós estamos convivendo, e que estamos aí na iminência de iniciar um novo ano letivo, né, 2021. Um ano letivo que é novo para muita gente, né, novo de fato, é um ano de mudança de governos municipais, então nós temos novas equipes de Secretaria de Educação assumindo, né, novas direções nas escolas, no caso aí me refiro, né, às escolas públicas. Nas escolas particulares temos um ano iniciando com muitas incertezas, né, com muitas ainda dúvidas, tentando atender às expectativas e às demandas dos pais, e ao mesmo tempo dos professores, ao mesmo tempo dos alunos, ao mesmo tempo da própria saúde financeira da escola. Em síntese, estamos aí iniciando um ano que com certeza vai ser novamente um ano de grandes aprendizagens, porque é assim que eu classifico o ano de 2020. Foi um ano difícil, sim, mas eu acho que esse não deve ser o principal foco. Eu acho que, acima de tudo, foi um ano em que o que eu mais aprendi foi a valorizar o que eu já tinha conquistado. Eu acho que foi o ano em que eu, falo por mim, aprendi a acordar todo dia e agradecer, né, o fato de estar vivo, o fato de estar saudável, né? Foi o ano em que eu aproveitei e comecei a questionar o quanto eu tinha realmente na prática do discurso que eu sempre utilizei na formação de professores que eu sempre fiz. Eu formo professores há mais de 30 anos, e tendo que, enquanto professor, atuar no ensino remoto, eu comecei a me questionar. Eu comecei a questionar a coerência entre aquilo que eu sempre falei, aquilo que eu sempre fiz, e as dificuldades que eu também tive na implementação dessa nova modalidade, né, modalidade de ensino remoto. Nunca tínhamos ouvido falar nisso, tanto que a princípio chamamos de educação à distância, né, e depois fomos descobrindo que são modalidades completamente diferentes. Então, ninguém estudou esse capítulo nas aulas de didática, né, ou seja, ensino remoto. Ninguém estudou essas possibilidades nas aulas de sociologia, de história da educação, né, ou seja, a escola em épocas de calamidade pública, né, que no nosso caso é uma pandemia, mas poderia ser uma guerra. Acho que ainda bem que é uma pandemia, né? Imagino eu que uma guerra mundial poderia trazer consequências muito mais inesperadas, talvez muito mais complicadas. Bom, não sei. Afinal de contas, ninguém sabe. Eu costumo dizer que a pandemia trouxe a incerteza e democratizou a incerteza, né?
Ninguém tem respostas absolutas, tudo que temos são levantamentos a partir do que vivenciamos, né? E a partir do que estamos vivenciando, a gente propõe aí algumas reflexões importantes. E eu venho aqui hoje trazer algumas dessas reflexões. Peço licença para dividir a tela com vocês, né? Mas as reflexões que eu trago aqui hoje são reflexões a respeito das aprendizagens da escola, né? Nesses tempos de pandemia que estamos vivendo. O que a escola aprendeu de mais significativo ao longo desses 10 meses de pandemia? Eu gostei muito dessa imagem aí, né? Eu estava buscando uma imagem inicial para as nossas telas, e quando eu vi essa imagem, né, de diversos apartamentos aí, com essas luzinhas acendendo e apagando, eu enxerguei nessa imagem uma representação exatamente do que a gente viveu e, em alguns casos, ainda está vivendo, desse aprisionamento, né, que tivemos que nos impor ao longo desses 10 últimos meses em função da pandemia, né? Eu digo aprisionamento porque foi um duplo, pelo menos eu consigo ver assim, um duplo aprisionamento. Nós tivemos que ficar dentro dessa casa, né? Ou seja, indo da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, do banheiro para a cozinha. Tivemos que reinventar um cotidiano em função disso. E também tivemos que ficar dentro dessa casa aqui, né? Ou seja, dentro de nós mesmos. E ao ficarmos dentro de nós mesmos, nós somos convidados a nos conhecer melhor e a entender que não temos apenas luzes, que temos sombras, e que essas sombras não nos fazem pessoas piores, e que as luzes também não nos fazem pessoas melhores. Somos apenas pessoas com luzes e sombras, e só somos pessoas plenas e inteiras na medida em que assumimos as nossas luzes, mas em especial as nossas sombras, e assumimos com elas o compromisso de superação, né? Então foi o ano em que a gente descobriu que, enquanto professores, talvez a gente pudesse ter aprendido um pouco mais de tecnologia, talvez pudesse ter acreditado um pouco mais na tecnologia. Eu, como exemplo, aprendi muito mais tecnologia em 10 meses do que aprendi da minha vida toda para trás. Eu hoje sei fazer lives, né, como estou fazendo aqui, eu sei usar diversos aplicativos para isso, eu hoje sei gravar vídeos, hoje eu sei fazer uma edição meio caseira, mas sei fazer, hoje eu sei fazer podcasts, né? Estou fazendo podcasts agora, ou seja, eu fico pensando que se eu não tivesse dentro desse contexto de pandemia, com certeza ia demorar muito para eu atingir o estágio, né, de conhecimento tecnológico que eu adquiri ao longo desse tempo. Mas, acima de tudo, né, essa pandemia me colocou, e eu acredito que tenha colocado todos nós professores, né, diante de aprendizagens ligadas à nossa prática. E exatamente acho que uma das grandes aprendizagens da escola tem sido, com certeza, essa, né? Ou seja, essa autossuperação que, enquanto professores, estamos tendo que ter, até na forma de ensinar, na forma de avaliar, na forma de contactar o aluno. Então, eu convido todos vocês a refletirmos aí sobre as aprendizagens da escola em tempos de pandemia. Tem aí o meu contato do Instagram, né, o meu endereço lá, meu perfil, @Prof. Júlio Furtado. Convido a cada um que queira nos acompanhar lá. Vai ser um grande prazer. A gente diariamente sempre posta mensagens, dicas, vídeos, né, que de uma forma ou de outra acaba nos ajudando aí nas reflexões necessárias a cada dia. Bom, vamos lá então. Inicialmente, eu acho que a gente precisa listar que aprendizagens são essas às quais eu estou me referindo, né? Que pretende ser o foco da nossa palestra. O que a escola aprendeu durante a pandemia? Eu listo 5 coisas que, na minha opinião, foram as 5 principais, ou devem ser. Eu, sinceramente, rezo muito, né? Torço muito para que a escola tenha aprendido, né, essas 5 coisas. A primeira delas é que não existe escola sem território, sem pessoas e sem regras coletivas. Nós vamos aprofundar um pouco isso, né? Mas de início eu já posso dizer que a escola saiu do seu prédio, né? do seu muro ali, do seu território, e foi para dentro das casas das pessoas. E isso, por si só, já mostrou uma coisa muito importante que a escola precisa ver, né? Escola é território,
pessoas, são regras coletivas, né? A gente vai aprofundar isso. Segunda grande aprendizagem que, na minha opinião, a escola precisa ter nesse momento de pandemia, que a família tem que ter cada vez mais consciência do seu papel na educação escolar. Eu acho que isso é uma questão, é um discurso, né, uma fala que já se tornou até um lugar comum, né? Ou seja, a escola, por sua vez, sempre teve esse discurso, a família precisa se integrar, né, ao processo da educação escolar, é importante o apoio da família, a família tem que assumir o seu papel nesse processo. Ao mesmo tempo, a família, nos últimos anos, nas últimas décadas tem demonstrado, né, eu diria, um não envolvimento muito intenso na educação escolar de seus filhos, e, infelizmente, isso acaba provocando, por parte da escola, né, uma espécie de apontar dedo, né? A família não se envolve, e a escola, por sua vez, a família, por sua vez, começa a cobrar da escola também algumas posturas. Em síntese, eu acho que a pandemia veio mostrando de maneira categórica, de maneira contundente, né, que não dá para ter uma educação plena, uma aprendizagem plena, sem a família ter clareza do seu papel nesse processo. A gente também vai dar uma aprofundada nisso. Terceira aprendizagem que, a meu ver, a escola aprendeu na pandemia, e se não aprendeu, tem que aprender, é que definitivamente, espero que definitivamente, ensinar não é transmitir, não é transferir conteúdos. Né? Há quantos anos a gente ouve falar nisso? Né? Em palestras, em livros, em artigos, ensinar não é transferir conteúdos. Aí vem a pandemia e inviabiliza o contato direto com os alunos. E isso inviabiliza a continuidade daquela forma de ensinar, né? De transmissão de conteúdo tão direta que todos nós, professores, e eu gosto muito de usar a primeira pessoa do plural, vocês já devem ter percebido, nós, professores, por isso que eu gosto logo a princípio me colocar como professor que sou, porque, na verdade, nós tivemos uma formação muito assim, né? Mas nós estudamos em escolas que nos transferiram conteúdos, então começamos a aprender isso de maneira muito relacional desde cedo. Então não adiantaram muitas aulas de didática que nos disseram o contrário disso. A nossa prática é muito parecida com a prática, né, que tiveram conosco. Uma quarta aprendizagem que eu elenco aqui como essencial para a escola nesse período de pandemia, que a principal avaliação da escola tem que ser a formativa, e não a somativa, não a classificatória, como, infelizmente, muitas escolas acreditam, né? Muitos professores ainda acreditam, né? Que escola é para classificar, escola é para separar quem sabe de quem não sabe. Não, escola é para ensinar, né? Escola é para fazer aprender, escola é para se repensar se essa aprendizagem não estiver acontecendo a contento. Né? E a quinta, claro que tiveram várias outras aprendizagens, mas eu escolhi essas 5. Eu acho que essa aprendizagem é fundamental para a escola também. E o principal elemento da escola é a relação que se dá entre as pessoas. Né? Ou seja, a escola, na verdade, não é o prédio, escola, na verdade, não são as aulas, escola não é especificamente o currículo, escola é relação. Eu acho que essa aprendizagem precisa ser muito bem compreendida e digerida pela escola. Vamos agora falar rapidamente, né, aprofundar um pouquinho a reflexão sobre cada uma dessas aprendizagens. Vamos lá? Então vamos lá. A primeira delas, né, ou seja, não existe escola sem territórios, sem regras coletivas, sem pessoas interagindo. A escola saiu dos seus muros, do seu prédio e invadiu. Eu coloquei invadiu porque invadiu mesmo, né? Foi da noite para o dia, do dia para a noite, rapidamente. Olha, teremos que dar aulas com as crianças em casa, né? E os professores também nas suas casas. Só que isso levou consigo esse fenômeno, essa transferência da escola, né, para a casa das pessoas, levou consigo algumas questões, algumas consequências que talvez a gente não tenha refletido bastante. Esse é o nosso objetivo aqui hoje, refletir sobre isso. Quando a escola entrou nas casas, ela entrou muitas vezes achando que era só uma transferência de espaço, e não é verdade. O que significa a escola funcionar nas casas? Significa que o território é outro. E no território da casa do menino, nós não temos influência tão grande, né, do local em que ele vai estudar, em alguns casos, né, se é que esse local existe, se o local está apropriado, se não está, se tem barulho, se não tem, se ele vai começar a estudar na hora ou se não vai, não é isso?
que horas que ele vai acordar, se vai estudar sem camisa, só de short, né, vendo o celular e estudando. Na escola, a gente tem controle disso, porque a gente está vendo, a gente está se relacionando. Nas casas, não. Né? Nas casas, gente, a gente tem que entender que as regras da escola não valem nas casas, não valem em casa. Cada casa tem as suas regras. As regras são diretamente conectadas ao território. Então, cada casa funciona do seu jeito. Né? Cada família tem as suas demandas, tem a sua cultura, a sua forma de viver. E uma coisa muito interessante, a família pensa que a questão do estudo é responsabilidade da escola. De forma geral, é isso que está na cabeça das famílias, né? Os pais. E como aprender o estudo é responsabilidade da escola, agora que o meu filho não está podendo ir para a escola, assim, a escola tem que me dar respostas, até porque eu não sei lidar com o fato dele dizer que não quer fazer atividade, com o fato dele dizer que não sabe, que ele não entendeu. Como é que ele lida com isso? Eu vivenciei, né, há 10 meses que eu venho fazendo lives, conversando com professores, com gestores escolares e tal, e uma das cenas que mais me marcou nessa trajetória de pandemia foi uma professora que me descreveu, numa cidade do interior, que uma mãe de aluno levou a filha até a casa dela, chamou no portão, de máscara, bonitinho, e falou assim, olha, professora, eu trouxe ela aqui, que é para a senhora dar uma bronca nela, porque ela não está querendo fazer as atividades. Agora vai, fala para a tua professora, fala que você não quer fazer as coisas direito. Né? E a menina olhava para a mãe, olhava para a professora, olha que situação interessante. Né? A mãe levou a filha até a casa da professora para que a professora pudesse dar uma bronca nela pelo fato dela não estar querendo fazer as atividades. Ou seja, olha como é que isso fica muito claro. Né? As regras da escola não valem em casa. Então, quem tem que... Não adianta a gente querer achar que em casa estão valendo aquelas regras que valem na escola. Não, não valem. E os pais não se percebem como os mediadores. Né? Eu acho que essa cena dessa mãe indo levar a filha até a casa da professora, ela é muito simbólica. Né? Eles não se percebem como os grandes mediadores, e não são mesmo. Né? Aliás, não tem que se perceber mesmo. Eu acho que a gente precisa clarear muito isso para os pais. Eu, ao longo desses 10 meses, fiz muitas palestras para os pais. Algumas redes municipais de educação me pediam, dá para você falar para os pais? Eu falei para várias cidades responsáveis, numa linguagem muito clara, muito simples, tentando explicar para eles que, nesse momento, o papel deles precisa ter uma certa adaptação, que não é se tornarem professores, como muitos, né, acreditavam ou acreditam ainda. Pai e mãe não é professor, não foram preparados para isso. Mas eles precisam ser os mediadores. Por quê? Eles precisam, na verdade, instituir regras nas casas que auxiliem o processo de aprendizagem. Isso não é simples, tem que ter muito diálogo para que isso aconteça de forma efetiva, né? E a escola possa funcionar de verdade. É preciso chamar mãe, pai, olha só, família, nós estamos precisando de vocês, porque quando o menino está dentro da escola, nós temos as regras aqui. Não, guarda isso, agora não. Não, agora presta atenção. Olha aqui, vamos fazer atividade. Não está na hora disso. Fulaninho, vem cá. Quando uma criança apresenta um comportamento mais complicado, a gente chama, dá uma enquadrada nessa criança, né? E tal. Então, quando a gente está com ele na escola, a gente faz isso. Só que agora ele está em casa. Então, a gente precisa de vocês, para que vocês façam isso. Se vocês não fizerem isso, a gente não vai poder promover aprendizagens. Então, os pais precisam entender disso, que o principal papel deles no ensino remoto é serem tutores da atenção do menino, da criança, né, do adolescente. Eles precisam transformar os seus filhos em alunos. Ou a gente dialoga com os pais, né, para que eles entendam isso, ou a escola não vai funcionar. Isso aí é uma questão muito clara. Né? Ou seja, ou a gente encaixa e escolhe família nesse momento, ou eu acho que isso sempre foi uma verdade, né? Ou família e escola se encaixam, né, e conversam, ou seja, e dividem essa responsabilidade, ou então a aprendizagem ela não vai ser tão plena quanto a gente imagina.
né? Então, é muito interessante a pandemia ter nos forçado a viver isso mais de perto. Isso não é novo para ninguém, né? Essa relação escola-família, ela sempre esteve aí, só que sempre esteve aí de uma forma muito, eu diria até muito complexa. Eu sempre ouvi, né? Eu faço formação de professores, gestores educacionais e coordenadores pedagógicos há 30 anos, e eu sempre ouvia das escolas um discurso muito assim: os pais não querem vir à escola, os pais não se comprometem, eles não se interessam pela vida escolar dos filhos, mas, ao mesmo tempo, eu já identifiquei em várias escolas discursos do tipo assim: ah, essa mãe de novo, né? Ah, meu Deus do céu, mas ela veio semana passada. Meu Deus, ela não tem o que fazer em casa, não? Ela só, poxa, pelo amor de Deus, tem mais o que fazer aqui na escola. Vem ela, ai meu Deus, essa mãe, atende ela para mim, por favor. Ai, essa mãe perturba muito. Então eu sempre fiquei um pouco em dúvida, né, e convido cada um aqui agora para avaliar, afinal de contas, o que nós, escola, nós educadores queremos? Queremos ou não a família verdadeiramente presente na escola, acompanhando, né, cobrando, indo ali, né? Ou de que forma nós queremos? Porque ao longo desse tempo que eu tenho de formação e de professor, eu sempre ouvi essa ambiguidade do discurso. A família precisa comparecer na escola, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu quero muito essa família aqui não me perturbando, ou seja, eu não sei qual é o lugar que essa família tem verdadeiramente na escola. Então, por isso que eu acho que isso não é uma questão nova. A pandemia não trouxe questões novas só, né? Ela colocou uma lente de aumento em questões bastante antigas também, né? Na verdade, os pais precisam aceitar o desafio de transformar os seus filhos em alunos, porque nós não estamos lá para fazer isso. A família precisa ter cada vez mais a consciência do seu papel na educação escolar. E a consciência não é muito diferente do papel dos pais com relação ao famoso dever de casa, né? Ou seja, qual é o papel dos pais? Providenciar condições para que o aluno faça o dever de casa, cobrar dele se ele já fez, né? Verificar se está feito. Não é explicar, não é ensinar o dever de casa, né? Vamos falar fora de pandemia isso. O papel dos pais sempre foi esse. Ah, não sei fazer, mãe. Ótimo, lê mais uma vez. Não entendeu? Não faça. Então, deixa eu botar aqui um bilhetinho, falar, professor, ele não soube fazer essa atividade. E é isso, esse deve ser o papel dos pais. Agora, em pandemia, os pais estão tendo que ter um papel um pouquinho mais aplicado, né? Um pouquinho mais trabalhoso, que é realmente promover essa transformação dos filhos em alunos, porque eles acordam filhos. E aí eles têm que acordar e fazer atividade da escola, então eles têm que virar alunos. Quando eles vestem o uniforme, saem de casa e vão para a escola, ao pisarem dentro da escola, eles se tornam alunos rapidamente, porque tem um território, porque tem as regras que só valem lá. Só que agora eles estão em casa. Então, papai, mamãe, vocês precisam ser esses tutores da atenção, esses transformadores, né, de filhos em alunos. Mas como é que se transforma filhos em alunos? Como é que se dá essa transformação? Aí a gente vai entrar numa outra questão que as famílias estão tendo que encarar, né? Além, né, de terem que encarar as suas realidades específicas, cada família está passando pelos seus dramas, a gente sabe disso. A escola não pode exigir da família um comportamento padronizado, né? Mas, para transformar filhos em alunos, só tem os 3 melhores sistemas para fazer isso acontecer são rotina, enquadramento e autorregulação. É o que nós na escola também perseguimos com todo aluno, é ou não é? Né? A escola tem que ter rotina, isso aí não tem como. A rotina nos ensina, a rotina nos dá segurança, inclusive. Criança sem rotina é uma criança insegura, né? A criança tem que saber o que faz quando chega, qual é a próxima coisa que eu vou fazer, o que vai acontecer depois. Dentro dessa rotina, é claro, acontecerem inovações, né, surpresas, isso é possível. Agora, que a rotina é um elemento do processo educativo, com certeza é. Não é só na educação infantil, não. Né? É também no Fundamental 1, é também no ensino Fundamental 2, eu diria também, também no ensino médio e até na universidade. Eu sinto lá na universidade, alunos ingressantes, né, como que eles precisam
de uma rotina, para que eles percebam que agora eles têm que se comportar de uma outra maneira, eles têm que mudar um pouco, né? Eles chegam ainda muito com resquícios da rotina do ensino médio, né, da escola, e a rotina universitária é diferente. O enquadramento é a ação necessária toda vez que a gente perceber que está fugindo da curva, alguém está fugindo da curva, é chamar, vem cá, senta aqui, o que está acontecendo? Não, você não pode agir desse jeito, está errado. Não, você não pode. A próxima vez que isso acontecer, vai ter consequências para você. Isso se chama enquadramento. A escola sempre fez isso no seu dia a dia. Só que agora o aluno está em casa. E o que tem que fazer esse enquadramento? Quem tem que instituir essa rotina são os pais, né? E isso faz parte do papel deles também, né? Papai, mamãe, vovó, titia, não sei quem cria. Educar, basicamente, é estabelecer rotinas, fazer enquadramentos quando necessário for e cultivar a autorregulação. E o que é autorregulação? É aquela coisa que me faz eu mesmo voltar para o meu equilíbrio toda vez que eu saio dele, né? Então, autorregulação tem a ver com autonomia. Eu sei o que eu devo fazer, né? Eu sei opa, peraí, eu estou exagerando, eu estou errado mesmo, eu tenho que corrigir. A criança tem que ter essa consciência, né, de se autorregular. É o encontro dessas três questões que constroem essa tão complexa tarefa chamada educar, né? Então, eu acho que a primeira reflexão é um pouco essa, né? Ou seja, a primeira e a segunda reflexão, né? A gente pode até voltar lá para poder ir batendo e conferindo. Não existe escola sem território, pessoas e regras coletivas, e a família precisa ter cada vez mais clara a consciência do seu papel na educação escolar, tá? Então, eu acho que as reflexões sobre essas duas primeiras aprendizagens, elas se resumem nisso, né? Ou seja, não existe escola sem território e sem regras coletivas, e já que o menino está fora da escola física, as regras que ele tem que seguir são as regras da onde? De casa, né? Vou seguir as regras da escola ou as regras de casa? A escola manda eu botar uniforme, eu vou botar uniforme. Outra cena interessantíssima, eu recebi o relato de alguns professores ao longo desse período, de que alguns pais mandavam a criança vestir o uniforme para sentar e estudar. Interessante, achei muito interessante. Por quê? Na cabeça desses pais, não, agora ele é aluno, então bota o uniforme e senta aí. Depois, tinha horário de recreio, podia sair, agora volta para lá. Legal essa mãe ou esse pai que instituiu isso, né? Olha como é que ele conseguiu fazer. Agora você não é filho, não, agora você é aluno, né? Então, é esse o papel que os pais precisam entender, né? E o diálogo que precisa acontecer o tempo todo, essa transformação de filhos em alunos, né? E através desses três caminhos aí, da criação de rotina, dos enquadramentos quando necessários, até que a criança adquira aí essa autorregulação. A segunda aprendizagem tem a ver, né, com aquela questão do definitivamente a escola tem que aprender que ensinar não é transferir conteúdos. E aí eu começo com essa imagem aí que eu achei muito representativa, né, muito simbólica dessa aprendizagem, que é alguém aí, no caso estou exemplificando como sendo um professor, de boca fechada. Por quê? Porque aí eu estou deixando muito claro, né, o ensino remoto tirou a voz do professor. Se tem uma coisa que o ensino remoto fez a princípio, foi não deixar eu continuar falando, e a fala, a explicação, ela é um instrumento muito forte para todos nós, professores. Eu me lembro que quando lá na escola onde eu trabalho, né, a gente teve que, do dia 13 de março, né, que era uma sexta-feira, aí veio sábado, 14, domingo 15, segunda-feira era 16, ao longo dessa semana de 16 a 20, 21, nós tivemos que quebrar a cabeça, uma escola comunitária. Os alunos são muito carentes, né, próximo a uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, e os alunos tiveram que... E aí, como é que a gente vai fazer? É novo para todo mundo. A primeira coisa que veio da nossa cabeça foi o WhatsApp. Pelo menos celular eles têm, se não todo mundo tem, o irmão tem, a mãe tem, alguém tem em casa, porque, né, ou seja, isso acontece. Ah, mas não tem acessibilidade? Então foi muito confuso, porque a dúvida que nós tínhamos
enquanto professores lá na escola, era como é que a gente vai explicar agora? Como é que a gente vai dar aula? E dar aula sempre foi muito conectado a explicar. Então, quando a gente fala que o ensino remoto tirou a voz do professor, a gente está querendo mostrar o seguinte: há quanto tempo a gente não reflete, né, em educação, que o professor precisa construir novos caminhos para levar o menino até a aprendizagem. Por sinal, o papel do professor não é ensinar, é fazer o menino aprender. E essas duas coisas têm uma diferença muito grande, né? A gente poderia falar aqui umas 3 horas apenas sobre essa frase, né? A diferença entre fazer aprender e ensinar. Mas, por exemplo, quando eu ensino, eu tenho uma referência muito egóica, né? Eu ensino. Eu fui lá e dei a minha aula. Mas eles não aprenderam, aí já não é mais comigo, porque eu fiz o meu papel. Eles não aprenderam porque eles não prestaram atenção, eles não aprenderam porque eles não têm base para entender aquela aula, eles não aprenderam porque eles são preguiçosos, eles não aprenderam, sei lá porque eles não aprenderam, tem algum distúrbio, né? Ou seja, porque ensinar eu ensinei. Então, o nosso papel deixa de ser esse ensinar e passa a ser esse fazer aprender, porque quando eu digo meu papel é fazer aprender, eu estou dizendo assim, o meu papel é tirar do caminho os empecilhos para que a aprendizagem ocorra. Então, quando o ensino remoto chegou e tirou a nossa voz, eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente precisa aprender definitivamente que ensinar não é transmitir conteúdos, né? Não é que eu tirar da minha cabeça um conhecimento que está aqui e transferir para dentro da cabeça do meu aluno. Porque, primeiro, que essa transferência ela é impossível, porque ela passa por um processo chamado percepção. O que eu estou falando aqui está sendo percebido de uma forma completamente diferente para diferentes pessoas. Ou seja, vocês não estão ouvindo todos a mesma coisa que eu estou verdadeiramente dizendo. Cada um está ouvindo alguma coisa que o seu filtro auditivo permite. E mais, o que eu verdadeiramente estou dizendo talvez não esteja chegando integralmente no ouvido de ninguém. Porque quando a gente já ouve na nossa perspectiva, nos nossos valores, na nossa intenção, né? Então, não é transferência de conteúdo. Eu sou filho de uma escola que o professor acreditava nisso. E muitos ainda continuam acreditando. Meu papel é transferir o que está aqui dentro da minha cabeça para dentro da sua cabeça, aluno. Então, sai da minha cabeça pela boca e entra na sua cabeça pelo ouvido. Logo, ensinar é falar, aprender é ouvir. Essa relação ela é muito forte, ela se construiu muito forte na nossa relação enquanto alunos, né, na escola. De uma vez por todas, eu acho que a pandemia trouxe, e se não trouxe, vai trazer na marra. Aquela velha história, né? Se a gente não aprende no amor, vai aprender na dor. Que ensinar não é transferir conteúdos. Ensinar, acima de tudo, a pandemia está nos ensinando isso, né? É preciso que esse menino tenha autonomia. Eu preciso contar com a autonomia desse menino para que ele aprenda, né? Tanto que a educação infantil está precisando contar com os pais, porque a criança já tem autonomia relativa, mas muito pouca, muito baixa. Precisa ainda que o pai, a mãe, né, pegue o material, coloque ele sentadinho, às vezes pegue na mão, explique de um jeitinho que ele entenda. Tanto que o professor de educação infantil está tendo trabalho duplo, triplo, né? Está tendo que ensinar os pais como ser esse mediador que, né, a gente, primeiro que está sendo inventado agora, nunca existiu ensino remoto para a educação infantil, nem para ensino fundamental, né? Ou seja, talvez em épocas de calamidade tenham existido alguns ensaios, mas não há um estudo sistematizado, uma teoria sistematizada sobre isso, né? Então a gente descobriu na pandemia que é importante que a criança ande com as suas próprias pernas, ela saiba pegar o material dela, fazer a atividade, né? Ou seja, a gente tem que contar com essa autonomia, né, que essa criança precisa ter. E aí, de repente, também a gente descobriu que os nossos alunos têm pouca autonomia. E aí a gente vai, né, voltando, caramba, eu preciso dar mais atenção a isso. Eu preciso criar alunos mais autônomos, né? Uma outra questão ligada a isso, né, de que aprender não é transferir conteúdos, tem a ver com o fato de que há quanto tempo a gente fala que, ao invés de explicar o conteúdo, a gente precisa instigar o aluno para que ele vá descobrindo esse conteúdo, para que ele vá entendendo esse conteúdo, vá montando o quebra-cabeça. Há quanto tempo a gente fala nisso, né? Há quanto tempo a gente fala no instigar ao invés do explicar? Há muito tempo, muito antes da pandemia, né? Há anos. Eu
como já disse, há 30 anos faço formação de professores, e há 30 anos que a gente fala isso, né? Só que agora a pandemia fez a gente meio que aprender isso no supapo, né? Ou seja, ali, de verdade, né? Sem mais delongas. Né? E o que é essa instigação? Essa instigação tem a ver com colocar o aluno em estado de reflexão, de contemplação de alguma coisa, né? E não entregar a ele uma definição ou um conceito pronto, né? Ao invés de explicar por que quanto mais alto, mais frio fica em geografia, né, a gente precisa instigá-lo. Né? Por que no alto das montanhas é mais frio, se lá é mais perto do sol? Interessante isso. Você já tinha pensado nisso? Vamos pensar de hoje até amanhã sobre isso. Vamos tentar perguntar, pesquisar um pouquinho. Amanhã eu quero que vocês me mandem as respostas que vocês obtiveram para isso, né? Tipo, ao invés de explicar como que os leitos dos rios se constroem, que todo rio sempre caminha de um local mais alto para um local mais baixo, que tal fazer uma pergunta do tipo: por que as águas dos rios não param de correr? E colocar a criança em estado contemplativo, em estado de questionamento, né? O que acontece nos terremotos, ao invés de sair apenas explicando? O que faz ventar? Né? O que é o vento? Os exemplos são todos aí da minha área, né? Eu sou professor de geografia. Uma das minhas formações é essa, minha principal formação. Então, o ensino remoto nos mostrou que a instigação é muito mais importante do que a explicação. E nos mostrou isso de forma que, quando a gente volte para o ensino presencial, a gente guarde essa aprendizagem, né? Outra coisa que o ensino remoto nos mostra é que é importante não apenas um exercício de fixação, mas é importante que o menino sistematize a aprendizagem, ou seja, que ele saiba construir alguma coisa com aquilo que aprendeu, né? Que ele saiba sistematizar a aprendizagem. Então, eu não estou perto do menino, ele não está na minha frente, ele está na casa dele, eu estou na minha casa. Eu preciso que ele me prove que aprendeu. Como? Sistematizando essa aprendizagem. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Eu, como professor de geografia, tive que ensinar mapas. Né? Eu dou aula para 6º ano. Então, imagina, ensinar mapas à distância, ensino remoto. Nunca fiz isso. E aí comecei a pensar, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso começar pela instigação? Como é que eles vão sistematizar para que me convençam que aprenderam? Né? Em primeiro lugar, eu devo dizer que não foi fácil. Né? A gente primeiro teve que batalhar muito para formar os grupinhos lá do WhatsApp. Né? Nossa, dei muita aula, ainda dou muita aula por áudio, né? Ou seja, marco a hora com eles e no áudio, eles vão tirando a dúvida por áudio também, né? Ou seja, depois eu me reúno com os pequenos grupos, né? O WhatsApp permite de 10 em 10, né? Eu vou para tirar a dúvida vendo, olhando cada um, né? Até porque lá nós não temos plataformas, etc. Com o WhatsApp mesmo. Muitas vezes o telefone da vizinha, né? Muitas vezes o telefone da mãe, do pai, assim mesmo fica gravado, porque depois quem não pode naquela hora vai no grupo e assiste tudo. Em síntese, é da maneira que dá, né? Mas sistematizar a aprendizagem. Voltando lá para o mapa, eu comecei a pensar, vou instigá-los assim. Se você pudesse voar e estivesse flutuando acima da sua casa, tivesse olhos de raio-x e visse através do telhado, né? Como é que você veria a sua casa lá de cima, olhando-a de cima para baixo? Faça o desenho e fotografe e manda para mim. E aí eles fizeram isso, e conforme eu ia vendo as fotos, eu já ia entendendo, bom, entendeu, não entendeu. E aí a gente foi construindo a noção de mapa como visão superior e tal. E aí, como é que eles vão sistematizar isso? Eu entrei no Google, no meu computador aqui, entrei no Google Earth, né, aproximei exatamente o local onde fica a escola, coloquei a escola mais ou menos no meio, peguei um território, uma superfície ampla, de forma que englobasse a casa da maioria deles, né? Fotografei, mandei pelo WhatsApp e pedi que eles fizessem a seguinte tarefa: observe bem essa foto, né? Essa foto aérea, esse mapa, e localize a tua escola, localize a escola onde você estuda, tente localizar a sua casa e trace o caminho que você faz de casa até a escola e da escola até em casa, né? E depois manda isso tudo para mim através de foto lá, né, pelo WhatsApp.
né? E eles fizeram. E conforme eles fizeram essa atividade, eles conseguiram fazer essa atividade, eu fui me convencendo, nossa, eles entenderam o mapa. Isso é sistematização, né? Aí tem uma foto, né, de crianças sistematizando leitura escrita, né? Ou seja, a criança precisa sistematizar. Não é só aprender o nome das letras, o som das letras, elas precisam perceber que as letras formam sílabas, que as sílabas formam palavras, e que essa sistematização precisa acontecer. E a gente, olhando uma criança sistematizar, a gente pode avaliar de uma forma mais, né, até mais segura, ela aprendeu verdadeiramente. Outra coisa ainda ligada a isso, né, essa aprendizagem que a escola precisa ter com a pandemia, de que ensinar não é transferir conteúdos, é que o processo de aprendizagem não acontece de fora para dentro, como a gente sempre imaginou, né? Ou seja, de fora para dentro, eu coloco aprendizagens na tua cabeça. Não. O processo de aprendizagem acontece de dentro para fora. Eu preciso sensibilizar alguma coisa lá dentro do menino para que, uma vez sensibilizado, ele possa contextualizar o que é novo para ele. Então, a aprendizagem, ela começa dentro, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro, né? E aí a gente chega, se não me engano, na quarta aprendizagem da escola, né? A avaliação da escola, a principal avaliação da escola tem que ser a avaliação formativa. E a pandemia também nos ensinou isso, está nos ensinando isso, e rezo todos os dias para que nós, escola, aprendamos isso. Não fiquemos em recuperação enquanto escola, né, enquanto educadores. A primeira reflexão sobre isso, para a gente entender por que é importantíssimo a gente aprender de uma vez por todas que a principal avaliação da escola é a avaliação formativa, é a gente se perguntar para que serve avaliar a aprendizagem. Para quê? Né? Para que a gente avalia a aprendizagem? Apenas para constatar quem aprendeu e quem não aprendeu? Eu acho que não faz muito sentido, né? Para que você avaliar? Para saber, ó, esses aqui aprenderam, esses aqui não aprenderam. Pronto, acabou? Claro que não, né? Para que a gente avalia na vida? E a gente avalia naturalmente na vida. A gente avalia tudo que a gente faz para ver se ficou bom, e se não ficou bom, a gente conserta. Então a gente avalia, acima de tudo, para que fique do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, do jeito que tem que ser. Então a avaliação, ela está a serviço da conquista dos resultados, do atingimento dos objetivos, né, do sucesso. Eu avalio para que dê certo, né? E se tem alguma coisa que não está ainda indo legal, eu conserto aquilo. Então eu tenho que ter essa clareza muito grande. Eu não avalio para dar nota, eu não avalio para separar quem sabe de quem não sabe, eu avalio para garantir que as aprendizagens vão acontecer. E a escola que a gente conhece, ela sempre se identificou muito com a tal da avaliação somativa, que é aquela avaliação, né, que quer dar nota apenas, que quer dizer se o menino sabe bastante, sabe mais ou menos, ou se não sabe nada. É aquela avaliação apenas que classifica, né, que tem essa tendência hierarquizante, não é isso? Compara com um padrão pré-estabelecido, os erros. Na avaliação somativa, quem erra, fracassou, né? A avaliação que certifica ou não, aquele ali merece certificado, aquele outro não, né? Ou seja, a avaliação que produz nota, produz conceito, e tem impacto direto na aprovação e na reprovação. Eu aprovo ou reprovo em função de uma avaliação somativa. Ela tem que existir? Ela tem até que existir na escola, sim, mas não com o objetivo, não do jeito que ela existe. Escola não existe para avaliar somativamente. Escola existe para avaliar diagnosticamente e formativamente, que a gente chama aí de tendência reguladora da avaliação. Então a gente precisa entender que a gente avalia para conhecer e analisar a aprendizagem, né? Os erros que os alunos cometem precisa ser para nós, professores, fontes de informação. Por que ele está fazendo assim? Por que ele obteve esse resultado? Né? Por que ele não conseguiu resolver isso aqui? Né? O que falta a ele aprender para que ele consiga chegar lá? Né? Para que a gente possa pensar que intervenções eu tenho que fazer para que esse menino consiga atingir o objetivo. Né? Ou seja, o que eu tenho que revisar com eles, em que eu tenho que rever no currículo para que ele aprenda. Né? Ou seja, eu posso analisar os resultados principalmente junto com o meu próprio trabalho, que é a maior lógica de todas. A aprendizagem dos meus alunos expressa, tá junto com
a efetividade das minhas aulas, do meu trabalho. Então, isso anda junto, não dá para separar isso. Né? E a principal avaliação da escola é essa avaliação na tendência reguladora, que a escola existe para fazer aprender. Né? A escola não existe para classificar quem tirou em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto. Para isso existem os concursos, para isso existem os, né, ou seja, os Enems, os vestibulares da vida. Agora, lá só vai conseguir passar quem aprendeu de verdade. Logo, a escola tem que se voltar para esse aprender de verdade, para esse fazer aprender. Logo, a avaliação formativa, essa concepção formativa da avaliação, ela é a mais importante da escola. Né? E estamos vivendo agora, em 2021, uma experiência que nunca vivemos antes. Estamos, parece que pela primeira vez estamos pensando o ano contínuo, assim como a legislação, né, os pareceres lá do Conselho Nacional de Educação, permitiu aos sistemas e às escolas que pudessem implantar o ano contínuo, né? Ou seja, não reprovar, não ter resultado final no final de 2020 e continuar adentro de 2021, pegando o que mais importante o menino tinha que ter aprendido ano passado e de repente até nem aprendeu, e o que mais importante ele tem que aprender na série que ele vai estar esse ano na escola também, juntar essas coisas mais importantes e fazer disso o currículo desse ciclo, chamado ciclo emergencial 2020-2021. Né? Então, só no final de 2021, assim todos nós esperamos, né, possamos ter condições de fazer uma avaliação melhor. E uma avaliação coerente, né? Uma avaliação levando em conta que nós não podemos ser nem aquela escola que a gente capenga, que a gente vinha sendo, nem aquela a gente conseguiu ser. Né? A gente teve que ser a escola que deu para ser. Muitas vezes em função, né, de acontecimentos e de situações muito complicadas na vida de cada um. Né? Então, ao final de 2021, esse menino vai poder ser avaliado de forma melhor, né? Para poder ver se em 2022 ele vai, né, por exemplo, se ele estava no 5º ano em 2020, 6º ano em 2021, se ele vai para o 7º ou se vai permanecer no 6º, talvez, né, para um reforço maior, mas com a gente tendo essa consciência muito clara de um trabalho realmente realizado. Né? E, na verdade, vamos combinar que todo ano é contínuo, né, gente? Todo ano é contínuo. A gente é que resolveu acreditar na mágica da noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. É como se acabou tudo, o ano ficou para trás. Não, a vida continua. Né? Eu lembro da Mafalda, né, que diz, na verdade, não são as pessoas que desejam que o ano novo seja melhor, é o ano novo que deseja que as pessoas sejam melhores. Né? Ou seja, porque se não formos os mesmos, o ano vai ser o mesmo. Então, não tem jeito. Quem muda somos nós. Todo ano é contínuo. Né? E o que a gente tem observado? Né? Tem uma pesquisa que eu gosto do Instituto Península, né, que vem acontecendo em 3 fases, a 3ª fase já até foi concluída, mas eu tenho aí os resultados de agosto do ano passado, de 2020, mostrando que 47% apenas dos professores estavam conseguindo avaliar os alunos à distância, né, avaliar remotamente. 53% não estavam conseguindo. Dos que estavam conseguindo avaliar, apenas 7% chegaram à conclusão que o aluno não aprendeu nada. 41% é porque aprendeu pouco. 32% que aprendeu cerca de metade do que tinha que aprender. E apenas 20% dos alunos, esses 47% dos professores que conseguiram avaliar, disseram que aprendeu, né, o que tinha que ser aprendido. Logo, a avaliação é um outro processo que a pandemia precisa nos trazer essa aprendizagem. Né? Por que é importante a gente avaliar, né, durante a pandemia, durante o ensino remoto? É importante para a gente diagnosticar se o menino está aprendendo, é importante para a gente ajustar a metodologia, então não está dando certo assim, como é que eu posso fazer para que dê certo? É importante para a gente promover o engajamento da criança, da família, de todo mundo. É importante para a gente potencializar as aprendizagens em meio a muitas dificuldades. Né? Como já falamos, dificuldades de infraestrutura, de estratégias. Eu dou acompanhamento a uma cidade no interior do Nordeste, em pleno sertão nordestino, em que 80% da cidade não tem acesso à internet. Né? Ou seja, praticamente ninguém tem computador em casa. Né? Celular,
até tem, mas acesso à banda larga ninguém tem, né? Então, e aí? Vamos pensar em ensino remoto sem tecnologia específica, né? Tecnologia online. Pensar em ensino remoto com material impresso, né? Levado pelo carro de leite às segundas-feiras e trazido de volta às quintas-feiras, o professor indo na escola, de máscara, bonitinho, pegando material, escrevendo bilhetinho, né, para o aluno, olha, isso, né? Imagina, implementar, e a questão do currículo também, tem muito professor que ao longo da pandemia ficou assim, meu Deus, eu não cumpri o programa, não cumpri o currículo. Calma, quem disser para você cumprir o programa plenamente, pelo amor de Deus, né? Calma. Né? Ou seja, o currículo vai ser resgatado, mas existem estudos mostrando que a gente vai gastar de 3 a 5 anos, para resgatar e colocar tudo em dia. Então, calma, né? Vamos priorizar, é hora de priorizar. Né? As concepções de avaliação também é uma dificuldade, e o repertório metodológico, que a gente só sabe avaliar, infelizmente a realidade é essa, a gente só sabe avaliar dando um teste, dando uma prova e corrigindo. Né? A gente não costuma avaliar muito de outras maneiras. Né? E nesse momento que a gente vivencia, no ensino remoto, como que se avalia? A gente precisa fazer uma avaliação muito mais formativa do que somativa. E nas avaliações formativas, a nota não é uma prioridade. Ah, mas aí eu tenho que dar nota, eu tenho que dar conceito, como é que eu faço? Estabelece um padrão, né? Ou seja, a avaliação formativa ela exige pelo menos 3 níveis. O menino não aprendeu, está aprendendo, mas ainda não aprendeu plenamente, né? E aprendeu, é isso. Não aprendeu, está aprendendo e aprendeu. Ah, mas isso vai ser a nota? Num primeiro momento, sim. Como é que está o Antônio? O Antônio não aprendeu essa matéria aqui. A Ana está aprendendo. Olha, ela fez atividade, dá para perceber que ela está, mas ela errou algumas coisas ainda, né? E o Davi? O Davi aprendeu aqui. Ah, mas eu tenho que dar nota. Então você simula a nota lá, então. Ou seja, para quem está aprendendo, você dá uma média, dá 5, dá 6, sei lá. Para quem aprendeu, você dá 9, dá 10, não sei. Para quem está aprendendo, dá 4. Seja generoso, né? O 4 diz assim, vai aprender. Agora, se você dá 1 ou dá 0, você mesmo está dizendo assim, acho que vai ser difícil que aprenda. Né? Então é isso. E aí? Para que aquela nota vá construindo o processo, né? E as atividades formativas, ao longo do processo de aprendizagem, como eu mesmo citei agora há pouco, os alunos fazerem um desenho da sua casa vista de cima, né? De cima para baixo, e isso foi uma avaliação. Eu já fui lá na frente do nome assim, olha, fulano conseguiu, né? Ou seja, conseguiu mais ou menos, não conseguiu. Eu já estava avaliando. Então, o acompanhamento do processo de aprendizagem se constitui na própria avaliação, né, nesse momento. Até porque a avaliação, minhas queridas e meus queridos, a avaliação serve, acima de tudo, para garantir aprendizagens. Eu gosto muito dessa imagem aí. Né? Imagina, você cozinha e você prova enquanto a comida está no fogo. Por quê? Porque enquanto a comida está no fogo, você pode fazer alguma coisa. Depois, se você só for provar depois que a comida ficar pronta, aí, como diz o ditado, Inês é morta, não tem mais nada o que fazer. Né? Então, ao provar, você vai constatar assim, opa, está faltando um pouquinho de sal. Aí vai dar tempo de colocar. Por acaso, sal também é uma coisa que dá para colocar depois. Não fica igual, não, mas dá. Mas vamos supor que está salgado. Né? E aí? Você dá tempo de pegar uma batata, né? Vão dicas culinárias aí. Pega uma batata, coloca lá, que absorve um pouco do sal. Mas se você não provou enquanto a comida estava no fogo, você não ficou sabendo, então você não pôde fazer nada para que ela fique o mais gostosa possível. Avaliar tem esse teor, serve para garantir as aprendizagens, não apenas para registrar quem aprendeu e quem não aprendeu. Né? E por fim, minhas queridas e meus queridos, chegamos aí na 5ª aprendizagem, que na nossa humilde visão, a escola tem que ter durante a pandemia. Né? Ou seja, o principal elemento da escola é a relação entre as pessoas. Né?
várias pesquisas foram feitas aí ao longo da pandemia, perguntando para as crianças do que você sente mais falta na escola. Claro, né, que os colegas, o recreio, ficou lá em primeiro lugar, mas respostas muito interessantes foram dadas, né, como, por exemplo, eu sinto falta até da bronca da professora. Né? Olha que coisa legal ouvir isso. Por quê? Porque faz parte, né? O principal elemento da escola é a relação que se estabelece. E agora, com a pandemia, essa relação foi rompida. Então, quando a gente fala da necessidade de que as aulas voltem, mesmo de maneira adaptada, não estou aqui fazendo nenhuma avaliação, por favor, não me ouçam assim. Sei que devemos nos preservar, sei que não podemos voltar às aulas de maneira insegura, mas sei também, né, que a gente não tem clareza e convicção de até quando esse estado de cuidado vai ter que perdurar. Eu aqui no Rio de Janeiro me refiro muito, né, consulto muito a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e já me foi dito de maneira clara, a gente não vai sair desses cuidados que a gente precisa ter antes do final desse ano, ou seja, se na melhor das hipóteses tudo der certo, a gente entra em 2022 sem máscara, mas pode comprar mais máscaras, porque você vai usar máscara até o final desse ano. Então, ou seja, vai ser o segundo ano. Quando a gente fala no novo normal, eu estou falando porque a escola em que eu trabalho voltou às aulas já ano passado, em outubro, né? E, claro, vários problemas, mas nós fizemos a avaliação em dezembro, e a avaliação foi bem positiva. Os professores, inclusive, falaram, nossa, com todos os problemas que a gente teve aqui na escola, né, ou seja, com tudo que aconteceu, com as privações, né, ou seja, os próprios alunos, não gostam muito da escola durante a pandemia, né, eles sentam longe um do outro, afastado, né, ou seja, são muito mais vigiados do que eram, né, fora da pandemia. Então, esse diálogo tem que ser constante com eles, mas a avaliação que nós fizemos na escola foi uma avaliação muito positiva. Né, e estamos sim torcendo agora, né, que a gente retome com mais alunos voltando, porque alguns alunos escolheram não retornar. Né, e quando a gente fala na possibilidade da escola funcionar, em momento algum a gente está fazendo aqui a apologia da falta de cuidado. Né, a gente está aqui mostrando também através de números interessantes, inclusive através de resultados de escolas que funcionaram. Não estou falando nem de outros países, estou falando de escola aqui no Brasil. Né? Eu, por exemplo, acompanho uma escola no Amazonas que voltou às aulas em agosto, início de agosto, né? Final de julho, início de agosto estava voltando às aulas. Né? E ficou em aulas até o final do ano, até dezembro. Né? Ou seja, e a coisa foi acontecendo, e aconteceu, e aprenderam formas diferentes da avaliação, de se adaptar na escola. Né? Então, a gente precisa entender que o principal elemento da escola é a relação entre as pessoas, e esse elemento está ausente. E sem esse elemento, a coisa fica muito complicada. Né? O que mais caracteriza a escola não são as relações que nela se estabelecem. Nós também estamos sentindo falta da escola em função das relações. Vamos parar para pensar. Né? Sentindo falta daquele oi, daquela troca, né? Ainda mais essa escola que com certeza nesse retorno, para quem não retornou ainda, né? Para quem ainda está nessa expectativa de voltar, é diferente? É diferente sim. Lá na escola, por exemplo, a gente tem que trabalhar de máscara, de pano e de face shield. É horrível para falar. Né? Uma das coisas mais interessantes é o fato de que eu, no primeiro dia, né, eu estava com, acho que, 11 alunos na sala de aula, bem afastado, a turma tem 28, mas só 11 foram, né, nesse dia, e eu estava lá da frente tentando falar com todo aquele aparato para que eles ouvissem. Aí foi muito interessante, um dos alunos na hora falou assim, professor, não estou entendendo nada. E aí naquela hora me caiu uma ficha, que como eu disse no início dessa minha fala, né, como que é interessante a gente aprender também junto, né, para poder tentar fazer um discurso um pouco mais coerente. E eu comecei a pensar, nossa, nem que eu queira, eu posso dar uma aula expositiva. Mas eu também não posso me aproximar muito do aluno. Olha, são os dilemas que a gente vive. Então, a gente pode chegar até no máximo 1 metro de distância, né, e aí, mas a gente chegando e falando ali com aquele grupinho mais de perto, eles entendem.
né? Ou seja, então eu tenho que, aí eu começo a construir a realidade do ensino híbrido, né? Que é um ensino que acaba acontecendo muito através dos trabalhos em grupo e que as atividades remotas continuam fazendo parte do processo. Em síntese, essas relações que se estabelecem, elas alimentam o processo de aprendizagem. E eu quero terminar dizendo para vocês, né, essa frase aí da Cora Coralina, né, que eu gosto muito, sou fã dela, em que ela diz: eu quero mais coragem em minhas pernas do que tristeza nos meus ombros. E com certeza é isso que eu quero e imagino que todo mundo queira, né? Nós vamos construir, sim. Eu digo construir porque a gente tem que construir a saída da pandemia, naquilo que depende de nós, é claro. A vacina está aí, né? Nós vamos ter os grupos sendo vacinados, mas os cuidados terão que continuar, e a gente precisa, né, querer muito mais coragem em nossas pernas para que a gente possa andar, para que a gente possa realizar, para que a gente possa romper, né, algumas barreiras, né, do que simplesmente ficar colecionando as tristezas aí no nosso ombro, tá? E eu, quando pensei nessa fala, né, eu estou dando uma fala que eu acho que talvez seja uma fala útil nesse início de ano letivo, né, nesses períodos de planejamento que todos estamos passando aí nas escolas brasileiras, né, mundiais, que a gente possa pensar um pouquinho nessas aprendizagens que a escola precisa levar desse período de pandemia, né? Então aí os meus contatos, o nosso site, que é juliofurtado.com.br, mais uma vez o nosso perfil no Instagram, @profjuliofurtado, vai ser uma honra ter vocês lá nos acompanhando, e fico à disposição de vocês, quem sabe, para a gente aprofundar, né, essas 5 aprendizagens aí, com reflexões que com certeza nos ajudem a construir uma ação mais coerente, né, uma ação prática, e faça essa difícil trajetória entre a teoria e a prática, ok? Um prazer conhecer, né, mesmo à distância, aí você que está assistindo essa palestra, essa live, e dizer que torço para que a aprendizagem seja a instância mais preservada de toda essa experiência que a gente está vivendo, ok? Um beijo no coração e até mais.